Meus prezados irmãos em Jesus e Maria, na comunhão e na unidade com a Trindade. Nunca como agora se faz necessário o espírito de uma perseverante oração que abranja o mundo inteiro, os continentes, as pessoas. Esta pandemia renovada e ramificada em várias variantes tem assombrado o mundo e provocado a desesperança. Por isso, se faz necessário um espírito de profunda oração, de profundo entendimento da real situação. Nós precisamos formar uma base de intercessão a nível de mundo, onde o nome do Senhor seja clamado e sua misericórdia suplicada, onde nós levantemos os estandartes da fé para verdadeiramente resistirmos ao mal e, como diz o apóstolo, ele fugirá de nós. Devemos ter um coração voltado para a oração, que outra coisa não é que a confiança ilimitada no poder e na graça de Deus. Uma oração que se faz presença, uma oração que se faz verdadeiramente notar, uma oração que faz com que nós tenhamos a nossa vida voltada para Deus. Uma intercessão que acolhe aos enfermos e doentes e com caridade lhes visita, uma vez que não podendo estar pessoalmente em suas casas, nós podemos estar verdadeiramente em oração. Santa Teresinha vai dizer que a oração é justamente esse meio pelo qual nós podemos abranger muitas situações. Como é importante nós nos lembrarmos que a oração é uma muralha fortalecida que impede o avanço do mal e que se propague, que se torne algo que afeta a vida. Quantas pessoas nesta pandemia estão se esquecendo de rezar? Quantas pessoas nessa epidemia não se lembram de rezar? Quantas pessoas nesta pandemia têm deixado de lado o espírito de oração, deixado de lado? Parece que elas esperam que o problema chegue até elas ou na família delas. Parece que elas acham que são imunes. Então, rezar pelos outros, pelos agonizantes, pelos que acabaram de receber resultado de exame, lhes parece algo sem sentido. Do tipo, eu não tenho Covid, então os outros que se resolvam. Eu não tenho Ômicron, os outros que se resolvam. A minha família está tudo bem, nós estamos inclusive planejando viajar, então os outros que se coloquem à disposição da doença. Então, meus irmãos, isso é muito triste. Isso é lamentável, porque esta é a hora da intercessão universal. Esta é a hora do clamor público ao poder divino para que tenha misericórdia, quando teve misericórdia de Israel, como teve misericórdia da situação de todo o seu povo. De maneira que quando nós nos levantamos no espírito de oração, nós podemos clamar ao Pai e nós seremos atendidos. E nós seremos abençoados por força do nome do seu divino Filho Jesus. Por isso que nós devemos, com todas as forças de nossa alma, orar, interceder. Nada nos custa e nós nos transformamos em pessoas beneficiadas pela intercessão que fazemos pelos outros também. Oração não é só coisa de pessoas contemplativas, de monges e monjas. É coisa de cristão, é coisa de pessoa batizada. A vida de oração, ela é muito diferente do circuito de devoções que muitas vezes apaga o verdadeiro sentido da oração. Viver de devoções é não nutrir a alma do alimento perene da comunhão com Deus produzido pela vida de oração. Viver de devoções, como diz Santa Teresa d'Ávila, as bobas, é não permitir o aprofundamento da minha intimidade com o meu Deus, de conhecê-lo tal qual Ele é e quer se revelar a mim.
Deus se revela a mim e a você na oração. Deus se dá a conhecer a mim e a você na oração. Deus se apresenta de modo admirável, não mais numa sarça ardente, simbologia da presença da Trindade, mas através do seu amor, através da sua atenção cuidadosa, através da sua providência inequívoca, infalível e fiel. Deus é constante no seu amor, diz Santo Agostinho. Deus me ama porque se ama. Deus me ama porque é amor, e desse amor deriva a minha saúde, deriva a minha bênção, deriva a minha paz, deriva a paz da minha família. Nunca deveríamos deixar para ir para Deus quando as coisas estão graves, mas também no tempo bom, da prosperidade, da felicidade. Assim, um ato contínuo de comunhão, um ato constante de desejo de se unir a Deus. As provações viriam como que lições para verdadeiramente dar a nós o entendimento que nada somos sem Ele. É para isso que as provações servem. É um educandário divino, né? Para nós sabermos que sem Ele nada somos. Você imagina uma situação dessa de pandemia, de Ômicron, de virose, desta gripe mundial? Uma pessoa sem fé, sem Deus, ou sem a experiência de Deus, porque sem Deus ninguém é. O desespero, o desapontamento, o medo, a angústia, a inquietude, a interrogação quanto ao futuro, apenas dependendo de medicamentos e de médicos, apenas dependendo de internações, intubações, sem a experiência de Deus, sem o sentir Deus no porto das nossas esperanças, sem sentir sua ação criadora, porque Deus, tudo que faz é perfeito, até nas coisas que nos machucam. Ele sai glorificado até nas coisas que para nós soam ruim. Ele sai exaltado até nas coisas que nos acontecem desagradáveis. Por quê? Porque tudo está dentro de um plano. Tudo está dentro de um plano. E quando eu e você entendermos isso, nós vamos fazer como Madre Teresa de Calcutá. Na hora da provação, silencie, reze e espere. 3 pontos de Santa Teresa de Calcutá. Na hora da provação, silencie, reze e espere. Porque é para isso que nós somos treinados na fé, para o momento da provação. Do que nos adianta uma bagagem cristã imensa, que na hora da provação nós deixamos de lado a bagagem? A bagagem é para darmos testemunho de Cristo. Duplicar os tempos de oração, duplicar os tempos de meditação, aumentar as horas da comunhão com o Pai, insistir nesta comunhão, mesmo sem gosto, mesmo sem consolação sensível, mesmo sem o aparato da emoção. Se a gente for esperar a felicidade interior para rezar, talvez a gente passe a vida inteira no estado árido. Rezar na secura, no calor do deserto, no peso da cruz, no auge da provação, é coisa de afortunados na graça. É coisa de pessoas selecionadas na graça. Então, é nesse aspecto que a oração se torna para nós escudo e defesa, guarida. Então eu venho hoje deixar essa reflexão para nós. Temos que nos compadecer de nós e do mundo. Duplicarmos nossas horas de oração. Repensarmos a nossa conduta de oração frente ao que assola o mundo. Rezarmos pela humanidade. Termos compaixão dos agonizantes. Termos misericórdia dos profissionais de saúde e pedir que os governantes acabem com tanta atitude inconveniente de desonestidade, se usando do dinheiro dado para essas vacinas, para as verdadeiras orgias governamentais, como nós estamos vendo quando nós sabemos. E, acima de tudo, saber que se nós formos atingidos por essa enfermidade, o Senhor é Deus nela, o Senhor é Pai, o Senhor é condutor dos nossos dias. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus.